Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com Edilson, que eu conheço de longa data, já venho neste espaço aqui que é espetacular, vocês vão entender o que é, no Cipreste, viveiros, mudas, plantas, mas Cipreste aqui em Limeira, fica 145 km de São Paulo mais ou menos, é um lugar que eu adoro, quando nos tempos idos do blog que eu tive, tem uma foto que está aqui para vocês olharem, quando eu dizia que para mim supermercado é um carrinho cheio de plantas. E eu vim aqui quando tinha uns carrinhos de mão aqui, né? Ainda tem por aí, ainda não tem. é? A nossa Edilson? frota aumentou. A sua frota aumentou. Muito bom. E o Edilson, primeiro que é um cara super generoso com informação, está nesse mercado há muito tempo, um dos precursores de muitas plantas, muitas cítricas e outras plantas mais aqui. Eu falo que quem quer procurar, pelo menos eu falava, agora você vai me atualizar se é verdade ou não, Edilson, eu falava que quando você queria uma bougainville, né, uma primavera diferentinha, aqui tinha, né? E eu comprei algumas com você lá atrás, enfim, comprei várias cítricas, enfim, me conta um pouco do seu começo, do seu início, quanto tempo você está aqui, o que é o Cipreste, enfim, fica à vontade. Ok, olá a todos, tá? E o Cipreste é um viveiro, assim, com o nome Cipreste, ele não é tão velho, ele está com 20 e poucos anos. Uhum. Mas eu já trabalhava com planta desde criança junto com os meus pais também já trabalhavam junto com os meus avós, e então é muito antiga a parte de produção de mudas. No meu caso, eu sempre vou atrás, eu recebo direto pedidos de pessoas que querem a fruta que comeu na infância, que não acham mais, ou para identificar uma fruta que a pessoa começa a falar a fruta é amarela, ela vai descrevendo, vai descrevendo, daí eu vou buscando como que é a consistência, em que região. Precisa de várias informações para você chegar em uma pelo menos parecida, para mostrar uma foto, alguma coisa para o cliente, para tentar chegar nela. Daí ele vai falando que não é bem isso, vai dando mais características, né? Porque no começo é quase tudo vermelho acerola, amarelo é outra variedade. Carambola, e vai indo. Assim, daí você tem que sair mesmo, porque tem muita planta rara no Brasil, muita coisa diferente mesmo, e muita planta sem catalogar. Então eu vou dizer uma coisa aqui, desculpa te interromper. Não pergunte para o Google, pergunte para o Edilson, tá? Não é o que vai indo para a memória afetiva e vai andando e vai encontrando. Então aqui, esse espaço aqui tem quanto tempo? Aqui está com mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. A gente começou a montar a propriedade em 99, começou a atender os clientes aqui em 2002. E de lá para cá a gente foi organizando mais, porque um dos problemas de se trabalhar com muitas variedades de plantas muitas são muito parecidas, né? Então quando a pessoa chega de início aqui, está olhando a jabuticaba. Só que daí tem 40, 50 tipos de jabuticaba. Aqui tem quantos, por exemplo, só para dar uma noção? Aqui a gente está hoje com umas 40... Vem cá, Rex. Hoje nós estamos aqui com uma... Ele quer aparecer também. Ele quer aparecer, o Rex. Toda vez ele Oi, quer. Rex. Qual a sua cor de verdade, meu amor? Qual é a sua cor? Hein, Rex? É a cor dele. Cor terra. É de acordo com um monte de substrato que chega no viveiro. Tem vez que é preta, tem vez que é terra roxa. Todo dia então ele é multicolor. Deles vão brincando lá. Desculpa, Rex, mas então aqui você tem quantas jabuticabas, perdão? Olha, aqui, assim, de diferentes uma da outra, devo estar com umas 40, 45, mas hoje já chega. Assim, durante o ano, durante uns 3 anos, dá para chegar a 80, 100 tipos. Assim, 100 tipos de jabuticaba. Mas a gente fala assim, por exemplo, se você andar Minas, andar vendo nos quintais, nas feiras livres de Minas, você vai achar só da família da rajada, coroada, né, que fala olho de boi para ela. Você vai encontrar, acho que umas 100 diferentes só lá. Só nesse estilo de olho de boi, de rajada. Olha, pra gente que vai pra Ceasa, gosta de Ceagesp e olha Sabará e híbrida e acha que tá sabendo tudo,
Sabe nada, né? Sabe nada. Sabe nada. E quando você fala em termos comerciais, né, uma fruta, o que é uma fruta que vai fazer sucesso no mercado? O que é uma fruta de sucesso? Geralmente você vai falar que é saborosa, não. Os quesitos sabor não é o primeiro. Não. Ou para ela fazer sucesso no mercado, geralmente o primeiro quesito é ser bonita, ter cor bonita. Você vê pelas mangas. Por isso que a gente fala que a gente come com os olhos. Manga Tommy Atkins é a campeã de vendas, porque é vermelha, é bonita, mesmo o verde parece que está madura. Então você come já pelos olhos. Se ela tem uma cor bonita, ela é gostosa. Mas a gente tem um monte de mangas nativas que são verdes, mesmo quando madura, quase não mudam de cores, que são muito mais saborosas. Olha que legal. Depois tem o quesito também, o tamanho da fruta. Perdão, mas manga eu vou pelo fiapo, não fiapo. Tá. Você até pouco tempo atrás, tudo bem, você poderia ter esse gosto de preferia sem fiapo, que é o que a maioria quis. Prefere, né? E até a gente tem uma manga aí que chama Quarto Centenário, que a manga, há muito tempo atrás, a manga preferida dos brasileiros era a Bourbon, por causa que ela é uma manga com pouco fiapo, só que ela era verde. Daí, na época que comemorou o quarto centenário, foi lançada a manga quarto centenário, que era uma Bourbon vermelha. Olha. Só que logo em seguida entraram cultivares americanos, entrou a Aden no mercado. Aden, sim. E daí ela acabou dominando o mercado e essa quarto centenário ficou quase extinta, não fez tanto sucesso por causa da outra manga superior em tamanho, tudo que entrou. E a gente preserva essa variedade, até hoje tem dela no viveiro. Que legal, legal. Tem colecionadores que mantiveram ela, é muito boa também. Mas a manga com fibra. Fibra é ótimo para a saúde. Você vai comprar suplemento, pagar caro do suplemento. E você tem na manga. E você pode comer com uma faca, fatiar uma manga e comer ela com uma fibra, tramontina, vai lá. Sem enroscar muito no dente os fiapos. Muito bom. Então você diria que beleza, né? Então você come com os olhos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela aguentar transporte. Quanto mais tempo de prateleira, vida útil pós-colheita, melhor. Terceiro lugar, o tamanho dela, porque tem frutas muito boas, mas muito grandes, que elas vão chegar muito caro para o consumidor final. O transporte, toda a logística. E numa família que tem 5 pessoas, os filhos não querem, cada um quer uma fruta. Então entendi. E o fator velocidade de produção? A velocidade de produção, assim, a maioria dos produtores, eles vêm atrás, quando você fala que vai demorar 3, 4 anos, já acham demais. Mas a pessoa que é consciente, ela quer plantar uma fruta que demora 7, 10, 15 anos para produzir. Por que consciente? Que me explica isso? Porque quando a fruta demora para produzir, poucas pessoas vão plantar. Então, ela vai fazer o pomar e ela vai estar sozinha no mercado. Uma planta que vai demorar 15 anos para produzir, quando ele começar a entrar no mercado, fazer sucesso, vai demorar mais 15 anos para outra pessoa concorrer com ele, para plantar e ter a fruta. Então ele vai conseguir ter bastante lucro. Já se você plantar um maracujá que 6 meses começa a dar retorno, se o preço do maracujá estiver bom no mercado, um monte de pessoas vão plantar maracujá e o preço vai cair em 6 meses. Me dá uma dica de maracujá. A gente tem maracujá no Jardim Onírico. Ele tomou tudo, foi violento o negócio, subiu na moreira, ele tá matando tudo. Ele dá o botãozinho de que vai sair a flor e não deflagra. Então não dá flor e não dá fruto. Qual que é o segredo do maracujá? Olha, tem algumas espécies de maracujá que precisam de mais de uma planta. Aquele roxinho pequeno que você acha em mata, que é meio doce, mesmo geralmente uma planta sozinha muitas vezes não produz. É como a macieira, precisa dos dois juntos no mesmo ambiente. Algumas variedades de macieira precisam, outras não. E maracujá também, alguns tipos precisam, outros não. E mesmo esse roxinho, se você pegar uma muda melhorada de viveiro, eu posso, por exemplo, plantar vários aqui e quando eles estão com flores eu vou lá e acho uma planta hermafrodita. E eu começo a reproduzir ela por estaquia. Aqui na Cipreste eu encontro um maracujá que ele se é autossuficiente? Geralmente, quando a maioria das plantas, a gente, como a gente vai vender para muitas pessoas que não tem espaço para plantar mais que uma de cada,
Então a gente procura vender plantas que produzem sozinhas. Ah, legal. E é o caso de pitaia. Pitaia, as primeiras, a rosa de polpa branca, precisavam de polinização manual. Então muita gente andou plantando pitaia e depois teria que acordar à noite e polinizar lá, então não é muito legal. As nossas pitaias, a gente teve sorte, elas dão sozinha. Então a gente procura sempre trabalhar com o que dá sozinho. Mas maracujá, por exemplo, a gente reproduz eles por sementes. Então vai ter planta que vai produzir, outra não. Então a gente não se especializa muito no maracujá pelo seguinte, quando a pessoa chega aqui para comprar, seu maracujá tá R$25, mas por aí tá 10, 12, R$8, até R$6. Então você não vai competir com uma muda de melhor qualidade e poder vender pelo preço de uma muda comum. Então o mercado não aceita uma muda melhor, por exemplo, a maioria das pessoas preferem comprar muda mais barata e planta 2 ou 3, até na mesma cova para produzir se for necessário. E o ciclo dele é curto, né? Já uma prangue, por exemplo, se você precisar precisa de planta masculina e feminina. Você vai plantar uma planta, às vezes vai demorar 10, 15, 20 anos para produzir. Então, se você já não plantar 2 ou 3, quando você perceber que precisa de outra, você vai ter que mais de 20 anos. 15, 20 anos. É um pouco mais difícil mesmo. Tá, do teu prazer, assim, você Edilson, colecionador ou, enfim, cultivador, que aqui você fala, putz, esse é diferente, que eu gosto mais e que você, enfim, tem um prazer o que me dá prazer mesmo é quando chega a quinta, sexta-feira e dá uma boa chuva. Daí é uma maravilha. É uma maravilha. As plantas ficam lindas, no final de semana elas estão bonitas, não estão faltando água. Isso é o melhor prazer. Chuva, não pode chover demais, mas a chuva, sempre uma chuvinha por semana, quando tem feriado prolongado, que todo mundo vai sair viajar. E quem é viverista tem que ficar molhando. Fica feliz com a chuva. Então isso que dá. Mas assim, de plantas eu gosto, bem dizer, de quase todas. Até porque o pessoal pergunta muito para mim. Essa é uma resposta do Harry Lorenzi. Ele respondeu isso para mim, a gente fez um episódio com ele, já quem não viu, o episódio está aqui embaixo, com o Harry Lorenzi lá no Plantarum, né? E eu perguntei, se fosse colonizar Marte, o que você levaria, né? Aí ele falou tudo. Não me ajudou muito na resposta, mas foi verdadeira. O problema da fruta, se perguntar para mim qual fruta você acha muito gostosa, eu mesmo já respondi, eu acho ingá, porque uma vez que eu estava fazendo uma trilha, não levei água, nada, andei várias horas sobre sol forte e tudo, não tinha nada para comer, nada para beber, teve água de riacho, tudo, mas quando eu achei uma planta de ingá com fruto maduro, foi uma das frutas mais gostosas do mundo, porque aquele ingá estava super doce, né? Eu estava necessitado de consumir algum fruto, então foi muito bom. Tem uma memória afetiva com o ingá que te salvou na trilha. Esse tempo atrás um cliente veio aqui fazer 85 anos, que ele não provava uma fruta. E no dia eu tinha fruta aqui que um amigo tinha trazido para plantar e ele provou uma fruta de 85 anos atrás, que ele tinha uma memória afetiva. Nossa. E nunca mais tinha encontrado. E qual que era essa fruta? Ela é parecido com sapoti. É uma poltéria. E é uma poltéria mais rara, você não acha em supermercado, em feira mesmo, é mais quando você acha numa mata. Eu incentivo muitas pessoas. Hoje algo que está crescendo muito é o sistema de agrofloresta. Sim, eu super. Acho muito interessante. Principalmente quando ele está numa propriedade pequena, próximo do centro consumidor, que você vai conseguir plantar diversificado, né? Você pode pôr até 100, 200, 300 tipos de frutas lá,
e plantas também aromáticas, medicinais, que com pequenos kits, né, você consegue fazer vendas com um bom valor agregado. Só que muitas pessoas erram, né? A pessoa vai plantar manga num local desse e sem orientação ele vai plantar tomiates, adem, espadas, mangas que tem no comércio. E perde a oportunidade de ter aquela manga um pouco mais... Você tem que... Para você competir, se você tiver um fruto produzindo fora de época, tudo, você vai vender um fruto que não, de uma produção de agrofloresta, que não é tão bonito de aparência, geralmente. Ele é saudável, mas não é bonito. Então você tem que ter um fruto diferente. Se você tiver uma manga extrema, uma manga itamaracá, uma manga coronel, manga quarto centenário, são plantas que não tem no mercado e são de sabor excepcional. Entendi. Eu incentivei uma pessoa, por exemplo, a plantar essa extrema, e ele vende, ele ensaca a fruta, tudo com TNP, e ele consegue pegar 10 a 20 reais cada fruta, ela chega a dar fruto de mais de 1 quilo. Isso ele vende direto para o consumidor final. Entendi. E ele começou a fazer um pouco de propaganda que tinha as frutas assim, depois não precisou fazer mais porque os próprios clientes traziam amigos, tudo, e hoje não dá conta mais. Não dá conta. A produção é pequena. Nem pelo preço, mas qual que é o mais raro que você tem aqui que você fala, puta, esse aqui tá um ticket médio um pouco mais acima? Olha, uma das frutas assim, mais procuradas hoje, que chega a ter mudas grandes, chega a ter um valor alto, é o fruto do imperador, Chrysophyllus imperialis. Mas até pouco tempo, por exemplo, a fruta do milagre era uma planta mais cara, mas hoje já ficou uma planta mais comum. Mais cara é quanto? Quanto que estava e quanto que está agora? A fruta do milagre chegava a pegar 600, 700 reais de uma muda pequena. Hoje você compra por 20, 30, 40 reais a mesma muda. Demora quanto para produzir? O ciclo é rápido, da semente ao fruto, 4 a 5 anos. Rápido, 4 a 5 anos. Levando as mudas, geralmente de 2, 3, 4 anos você tá colhendo. Eu tenho mudas já produzindo. Já o fruto do imperador, plantando a semente, é 18 anos. E não tem semente, né? Esse que é o problema. É uma fruta que foi quase dizimada dentro do país, porque ela era preferida dos imperadores, eles levavam para exposição internacional, plantavam, e chegou um momento que proclamou a República, que daí era bonito cortar a árvore que era o símbolo do Império. Então cortaram todas as plantas, pelo menos quando foram procurar dentro do Jardim Botânico, as que tinham no mapa, em outros locais, não existiam mais as árvores, e há muito tempo o pessoal não lembrava da existência daquelas árvores que estavam no mapa. Então isso é imperialismo na veia, né? Uma pessoa comentou, né? A primeira planta perseguida politicamente, né? Aí hoje até tem uma amiguinha, olha, vamos mostrar qual que ela. Aquela planta ali. Eu tenho uma fileira grande, agora elas estão sem flores, de espatódia, a tulipeira africana. Que é essa daqui? Que tem uma sequência aqui. As árvores, elas dão aquelas flores laranjas. E hoje você procura nas redes sociais ou você posta, se postar nesse momento uma foto de espatódia, vão falar que ela é árvore assassina, mata beija-flores, mata abelha, dizima os enxames. Por que isso? Não, ela tem uma toxicidade nas flores, pesquisada, existe mesmo essa toxicidade, mas isso daí é natural. Uma planta como ela, o barbatimão do cerrado tem essa toxicidade semelhante. Tem muitas outras árvores, pau de balsa, por exemplo, você acha insetos mortos. O Harry Lorenzi, na capa de livros, ele publica a espatória, tudo, ele tem dentro do Jardim Botânico plantário espatória, e ele tem um meliponário com muitas espécies, está lá há mais de 20 anos, as abelhas embaixo da espatória de outras árvores, e em determinado momento do ano, especialmente quando dá época de estiagem prolongada, é comum a gente achar que no viveiro mesmo eu acho mais abelhas mortas e outros insetos dentro da flor.
E é comum encontrar isso, mas não quer dizer que a árvore está matando. Né? Ninguém enxerga que na guia, né, nas calçadas da cidade, na época da estiagem, um pássaro tem que beber água, ele está bebendo uma água contaminada de produto químico de limpeza de piscina que é jogada. Claro. A pessoa limpa pedra, limpa pedra com ácidos bem poderosos, limpa casas e essa água escorre pela guia. A maioria dos pássaros até não bebem certas águas que ele percebe o cheiro. O cheiro e não chega perto. Não chega perto, mas muitas das vezes, se não tiver outra, é obrigado a consumir aquela. Vou te dizer que a gente estava lá no Harry Lorenz, aí falou, vamos no Meliponário, tinha 7, né, tem 7 nativas lá, em casa a gente tem a jataí, porque a gente foi agraciado com jataí, e aí fomos lá filmar, não sei o que, vou tomar uma tomada perto para, né, ver elas chegando, né? A gente começou a ser atacado por elas. Ainda bem que é sem ferrão, então é menos pior, mas deu para ver elas protegendo o território lá, foi bem engraçado. Entrou no cabelo, foi horroroso o negócio. Tem a mandaçaia que se você bater um pouquinho, fazer barulho perto dela, sai um enxame inteiro e assusta, ele forma uma nuvem negra próximo, mas não pica. Não pica, Não. E que conservemos cada vez mais as abelhas sem ferrão nativas desse país, né? E continuando na espatória um pouco, né, para finalizar, a espatória é assim, ela é exótica, de outro país, as sementes caem, ela nasce com uma certa facilidade, então ela pode, perto de uma área de plantas nativas, tudo começar a nascer nas bordas da mata, porque ela precisa de luz para nascer. Mas se hoje morre a abelha, tudo, não é por causa do veneno da espatória, isso é certeza. Ela não tem assim um veneno tóxico que uma abelha vai lá e mata a colônia inteira. Existe um produto, sim, que você compra em agropecuária, que ele é famoso, você compra um sprayzinho lá, não precisa de receita, nada, e você espirra, borrifa em uma abelha, ela vai, ou um cupim, uma formiga, ela vai para o ninho dela, para o enxame, e ela vai matar o enxame inteiro. Esse produto, sim, esse mata. Já quando você acha umas abelhas mortas na espatória, qual que é o ciclo de vida de abelhas, de insetos? Será que, como a espatória, ela acumula muita água, na época de estiagem ela é fonte de água para muitos insetos, para muitos pássaros. Será que não tem perigo de algum inseto morrer afogado lá dentro também? Então é uma polêmica, eu acho que precisa de muito mais estudo para... Do que carimbar que essa... do que carimbar, mas o que o pessoal está falando em postagem, fala que a árvore é assassina, isso daí é um nazismo vegetal. Nazismo vegetal, gostei. Que aula, mas que aula, que delícia. Não, isso. É porque eu acho um absurdo um monte de cidades fazendo lei para não se plantar espatória. Mas será que eles fizeram também uma lei junto para plantar mais plantas melíferas? Que eu saiba, não. Ninguém que incentivou o corte de árvores fez uma lei para se plantar mais. Protesto feito, registrado, inteligente, bem-vindo. Muito bom. Aqui na frente a gente tem uma outra árvore interessante. Essa árvore cheia de espinho. É uma paineira das pedras do Espírito Santo. É uma planta que por aqui ela é rara. Olha, bem espinhuda, né? É bem espinhuda. Isso que é bom para colocar para ladrão não entrar em casa. Olha isso. Ó, isso aqui tem uns 5 centímetros, 4, 5 centímetros. Só que todas as plantas que tem muito espinho, cheias assim, de espinhos finos, espinhos maiores, eu chamo elas de árvores ninhais. Você tem que plantar para os pássaros fazerem ninhos. Claro, porque o predador não vai subir. Predador não, mesmo uma águia mesmo, um gavião, ele sente dificuldade de pousar numa planta dessa. Olha então, só. E outros animais que vão subir pelo caule não sobem. Não sobem. Tem um detalhe verde aqui, é dela ou é do cultivo aqui? Não, é dela. É o dela. caule dela, quando é normal, ele é bem verde. Aqui na parte superior você vê mais. É verdade. Uma área. Super interessante. Essa é a amora, é a melhor amora, né, que tem no mercado atualmente. É? É a amora paquistanesa, a amora longa, né? Ela dá Olha frutos só, gigantes, olha só. Muito doces. Esse fruto nem está maduro ainda, mas experimenta uma fruta dessa. E não está maduro, ele vai ficar preto. Nossa! Já é muito doce desde verde.
Ela já tem doçura, então é uma das amóreas que mais vai Uma fazer amora sucesso. dessa vai bem em vaso? Vai super bem. Ela é uma planta enxertada, é uma planta... Todas as amóreas você pega um galinho, estaqueia, ela enraiza facinho. Fácil. Essa não. Essa demorou até, faz alguns anos que está no Brasil, mas demorou pelo menos 5, 6 anos para um pessoal começar a ter uma prática na enxertia dela. Essas daqui são enxertadas, ou no enraizamento via oporto e via estaca, que é uma planta bem difícil de enraizar. Dica de cultivo, sol pleno. A amora 6 sempre horas? precisa de sol pleno, controlar a água, que ela não gosta de excesso de água, e você pode podar todo ano elas no mês de final de abril, maio, junho, pode fazer uma poda para diminuir o tamanho. Quando ela rebrota, ela produz frutos no broto da rebrota, então você não perde. Outra coisa também, durante o ano, se você desfolhar ela, ela parou de produzir, você desfolha ela e faz uma poda drástica, quando ela rebrotar, ela vai rebrotar geralmente com fruta. Você consegue colher outras safras durante o ano. Que legal. Para todas as amóreas, não só para essa. Não só para essa. E quando você fala assim, não gosto de muita água, é deixar realmente o solo secar ou ele pode ficar levemente úmido permanentemente? Não, você, assim, para ela produzir tudo, é bom ela sofrer um estresse, perder folhas, tudo. Então, na época do inverno, julho ali. Junho, julho, agosto, onde tem o inverno, você vai deixar ela sofrer esse estresse nessa época. Mas se for uma planta no vaso, você não pode deixar sem molhar muito tempo. Você tem que molhar um pouco, porque a raiz dela ali está muito superficial. Então, se você não molhar, ela morre no vaso, mas você molha pouco. Isso vale para qualquer frutífero em vaso, na verdade. Qualquer frutífero em vaso. Isso que eu falo, né? Dá para ter quase tudo em vaso, mas como o ecossistema do vaso é um ecossistema limitadíssimo, né? Seca mais rápido, o nutriente vai embora no dreno mais rápido, não pode deixar de fazer fertilização tempos em tempos, sei lá, tem gente que faz mensal, mas não dá para abrir mão de deixar úmido constantemente. Exato, tem que ter uma umidade, ela não tem onde buscar, né, essa reserva. Quando na natureza a raiz vai se aprofundando mais para ela ter reserva nos meses de seca. Olha, o que eu gosto de fazer mesmo muito é o que ninguém quase faz. O quê? Quando você anda na natureza, você está andando, viajando, você vê uma paineira de cor diferente, você vê um ipê de cor diferente, uma planta diferente. Às vezes é uma planta única, você vai cruzar com uma vez na vida, só com uma planta daquela, e é um lugar longe, não dá para retornar nada. Então você tem que tentar multiplicar ela por estaquia, por enxertia. No meu caso, eu tento fazer muito por enxerto. E isso daí é uma variedade muito rara de ipê. Ipê bicolor de Carambeí. Bicolor, olha só. Essa é uma variedade de bicolor. É uma planta, bem dizer, quase única do Paraná. Paraná. Um cliente que sabe que eu formo ipês diferentes, ele mandou uma mensagem apresentando ela para mim e ele colaborou, a cliente, né? Colaborou, que ela colheu os galhos, mandou o material tudo para eu poder enxertar. Que legal. E agora, por exemplo, aqui, olha, eles começam a brotar o porta-enxerto e depois começa a brotar a planta, que já é o sinal que ela vai rebrotar. E além de manter a cor certa dessa variedade que é rara, esse daqui é tom vermelho com amarelo e laranja junto, é um tom bem diferente. Às vezes estão todas essas enxertadas, eu só vou saber se ela está pega daqui uns 100 dias. Se quem está vendo esse episódio hoje ficou apaixonado pela essa ideia aqui, daqui a quanto tempo te manda um WhatsApp para saber se está indisponível? Não pode ser agora, porque eu mostrei esse, mas a gente tem muitos ipês diferentes. Mas eu quero saber desse aqui, para de me enrolar, Edilson. Vamos dizer que tudo deu certo aqui. Mas o ipê púrpura do Vale do Jequitinhonha, você tem, que é quase preta? Claro que eu tenho. Você tem. E você tem o ipê azul com miolo branco. Não. E que dá caixa igual a de glicínia.
De glicina. Glicina, eu amo glicina. É, ele dá um cacho de flor Você caída, igual glicina, azul com branco. Não, Duvido esse eu que não você tem. tenho. Esse também eu quero, quando você conseguir. Pô, ele me deixa com água na boca e fala que não tem. Pô, não, entendi. Não, mas, Não, mas aparece. brincadeiras à parte, vamos dizer, isso aqui tá dando certo, tá comercial daqui a 100 dias, é isso ou não? Não. É para daqui 1 ou 2 anos. 1 ou 2 anos? 1 ou 2 anos. Tá. Não, para reproduzir planta não é nada rápido. Não é rápido, né? Não Essa- é. Isso daqui ainda, esse daqui muitas pessoas vão querer. Né? Esse daqui, essa é uma grevilha anã vermelha Aham, e essa daqui é enxertada uma grevilha anã de flor branca, tá. grevilha branca. Essa grevilha branca já teve aqui em Limeira uns 15, 20, 25 anos atrás, você até todo ano você encontrava muda. Aham, Mas ela desapareceu e eu Aham. tive que ir atrás Aham. de uma matriz que estava sobrando. Até fazia tempo que eu era para ir buscar, porque se perder essa matriz eu não sei onde tem outra, aham. que é um cliente que plantou, né? E pode ser que na Austrália você acha até mais de um tipo de branca, mas aqui no Brasil é bem raro. E isso daqui é uma planta, são algumas que a gente vai ver se ela vai brotar para ver se depois consegue reproduzir. Então vai 2 anos, 3 anos para ter algumas. Então tem um tempo pela frente aí. Você já plantou palmeira marfim vegetal? Pouca gente conhece, uma palmeira da Amazônia, palmeira jarina ou marfim vegetal. Tá, mas você tá falando esses nomes bonitos, todo mundo vai ficar com vontade, vai te mandar o WhatsApp, você vai vender? Não, jarina você, por exemplo, se você conseguir um amigo na Amazônia, ele vai comprar em dólar as sementes dela, porque ela é cotada em dólar para exportação, porque é uma semente grande, aham. como se fosse um ovo de galinha caipira quase. Ah. E dela você esculpe nela, que ela substitui marfim. Olha só. Quem olha as esculturas que tem dela são maravilhosas. Só que se você plantar hoje uma semente, ela vai começar a germinar dentro de 5 a 7 anos. Começar a germinar? Germinar. Então Uau. você planta hoje para ela começar a germinar, se ela for germinar, dentro de 5 a 7 anos. Aqui tem muita planta rara, né, nesse corredor. São plantas assim que foram mudadas em embalagens maiores Aham. para vender, por isso tem um preço mais alto, porque Aham. já tem 5, 7, 8 anos. Essa daqui, por exemplo, é uma pitangatuba, uma das primeiras que eu tive. Essa planta já tem 12 anos. 12 anos. É, da Restinga do Rio de Janeiro, é uma planta que está quase extinta na natureza também. E é uma planta que já produz bastante. Aham. E você vai falar uma planta que está quase extinta, está rara na natureza, e a pessoa quer pode comprar uma muda desse tamanho, você vai falar que R$780 é caro. Uma planta que você vai plantar, ela vai durar 50, 60 anos. Tem produzindo. tanta gente comprando Antúrio, gato por leve, pagando R$1.000, meu filho, isso aí tá Sim. ótimo. E ainda o pior é que está comprando porque é moda, ele posa do lado do Antúrio tudo, mas quando sair da moda ele vai ficar lá no cantinho, lá até morrer de seca. Olha essa, ó a crítica, hein? Só uma pergunta. Não, eu tô falando porque é comum mesmo. É comum, é comum. Cambucá, é uma planta que já está quase produzindo. Tem quantos anos essa aqui? Essa daí 12 anos. 12 anos. 12 anos. Muito bom. E Legal. aqui tem uma muda mais nova, mas também já tem em torno de 6 a 7 anos. É, E o cambucá, quando você enverga os galhos dele, assim você amarra, envergado, começa a entrar sol, aham. daí ele começa a produzir. É uma das formas de você tá. antecipar a produção. A produção dele, entendi. Olha, essa jabuticaba aqui, a veludada de Malacaxeta, uma cidade de Malacaxeta, em Minas Gerais, que tem a extração do minério Malacaxeta. Aham. É uma planta que pegou o nome da região, do minério, por causa, é muito rara daquela região. Olha só. Essas são plantas matrizes. Entendi. A gente colhe sementes daqui. Olha, você já tem foto do lado de um imperador? Você é meu imperador, mas agora eu vou tirar com esse aqui. Olha. Tira Toda- com ele e com o filho dele. O filho do imperador. Tá aqui. Olha só, toda recortada, né? Esse que é o famoso, então. Esse é o famoso fruto do imperador. Mas dá uma olhada na última planta ali, aquela planta num vaso, no interior, que ele aceita meia sombra. É uma planta de folhagem maravilhosa. Ela é realmente... Aqui, Tem um valor ornamental bastante grande, né? Olha só. 4.500.
Não, essa é bem legal. Quanto tempo leva de aqui para cá? Há 8 anos aproximadamente. 8 a anos. 10 anos. E o imperador desse aqui, quanto custa? Esse 4.500. 4.500. Tinha uma outra pessoa que estaria vendendo na web por 50. 50? É. Aí perdeu o contato com a torre, né? Olha, Aquela ali, ó. Que palmeira é essa? ráfia farinífera, ráfia africana. Raça africana. Aí no solo você consegue pegar umas sementes dela, ela parece sementes de buriti, pode ver que tem uma casca marrom. Essa aqui é a semente dela. Semente dela, aqueles cachos Olha são só. sementes. E aqui está caindo água do ladrão da caixa d'água e a gente fez uma mini lagoinha aí para jogar a semente dela, para ela germinar dentro. Então eu vou jogar aqui, ó. Ela nasce dentro do brejo. Nasce Então no a brejo. gente junta as sementes e elas vão, se elas estão no seco, elas não germinam. Mas é bonita a semente. É muito linda. E essa semente, se você cortar ela no meio, você pode fazer semijoia também. Ela é Semijoia? muito linda, ela parece acrílico. Aqui, ó. É. Ó. Brincadeira. Não, pode levar. Pode? Pode? Tem Pode. bastante fruta. Eu vou colocar como decorativo Pega mesmo. mais até se você quiser cortar alguma. Quer de presente uma dessa? Olha, presente não se nega, eu quero. Mas não é nada. Só que você tem que manter ela viva pra mim. Como faz? Tá vivo isso aqui? Tá vivo? Tá vivo, tem 5, 6 anos. Que? Presente de grego, não vou ter vivo pra ver isso aqui Não dá pode deixar alguma ela coisa. morrer, não. Mas o que é isso aqui? Quercus fellows. É um carvalho meio raro. Só que essa planta, ela não adianta, eu tenho que mandar, mesmo o Rio Grande do Sul é pouco frio para ela. Ela está indo para uma das regiões mais frias, ela vai. Então eu vou trocar esse presente para outra coisa, tá? Presente de grego. E eu falo que o carvalho inglês, na sua maturidade, 800 anos. É para várias gerações. Então, para plantar uma coisa dessa, mesmo num lugar frio, você tem que ter a consciência de que vai deixar para outras gerações, né? No seu caso, eu vou dar uma plantinha que depois você tem que trazer o fruto, você tem que se comprometer a trazer o fruto para mim. Me comprometo? Ou no meu caixão. Eita! Outro de grego. Que demora 70 anos para produzir. Então não sou nem eu que vou ver. Bom, pessoal, é muita informação, muita coisa, muita dica. Edilson deu muita aula. Obrigado, Edilson, de verdade. Primeiro, pela dedicação, né? Esse espaço aqui que eu já vim há muito tempo e já gostava, agora gosto mais ainda. Recomendo de quem está na região, quem for de São Paulo, que venha para cá, que conheça o espaço. Não vai caber tudo em um episódio só. Então, se você já curtiu esse episódio, dá o like. Se você curtiu e não é inscrito, inscreva-se. Eu e o Edilson merecemos. Edilson, quem quiser comprar direto de você, tem como que é? A gente vende mais aqui no viveiro mesmo, a pessoa teria que vir aqui. Mas a gente sempre é só passar uma mensagem para nós e que eu indico sempre se tem algum revendedor na cidade próximo você indica. Ou alguém que envia. A gente sempre dá boas informações de pessoas honestas, né, para fazer envio. Tá em raridade nesse mundo. Muito bom. Então, o WhatsApp está aqui embaixo, endereço também do Cipreste está aqui embaixo. Acessem, falem com o Edilson, super acessível. Até a próxima. Tchau! Tchau!